Salvador Dalí é, sem dúvida, sinônimo de grandes pinturas, relógios derretidos e tigres saltando de uma romã. Mas poucos sabem que ele tentou, com toda a seriedade, vender unhas postiças com pequenos espelhos embutidos, para que fosse possível se admirar a qualquer momento. E havia mais: sapatos com molas para uma caminhada leve, óculos de caleidoscópio para viagens entediantes de carro, e até seios postiços, feitos para serem usados nas costas. Ele chegou a sugerir o uso de manequins transparentes nas vitrines das lojas, cheios de água e com peixes nadando lá dentro, para simular a circulação sanguínea. Sua esposa, Gala, insistia em apresentar essas ideias a potenciais investidores e fabricantes. Mas, vez após vez, ela recebia um não. Ninguém queria investir no que parecia ser apenas um delírio. E é aqui que começa o grande mistério. Enquanto o mundo inteiro via nele um excêntrico com projetos absurdos, o próprio Dalí tinha uma certeza absoluta. Um dia, todos admitiriam que ele estava certo. Não havia um segundo sequer de dúvida sobre sua própria genialidade. Ele acabou tendo razão. O homem cujas primeiras ideias de negócio foram um fracasso absoluto, tornou-se um dos artistas de maior sucesso comercial de toda a história. Vamos acompanhar como um trauma de infância o transformou em um gênio obcecado, como uma única mulher forjou uma marca global a partir desse caos, e como, mesmo após a morte, ele conseguiu provocar um escândalo que abalou toda a Espanha. Mas, para entender como ele construiu seu império da provocação, é preciso voltar ao início de tudo, para o lugar onde existia um outro Salvador Dalí, morto. Existiram dois Salvador Dalí. O que conhecemos hoje era o segundo. 9 meses antes de seu nascimento, seu irmão mais velho, que também se chamava Salvador, morreu de meningite. Quando Dalí completou 5 anos, seus pais o levaram ao túmulo do irmão e afirmaram: "Você é a reencarnação dele." Eles acreditavam nisso piamente e viviam enfatizando a semelhança física impressionante entre os dois. Assim, desde muito cedo, Dalí viveu com a sensação de ser apenas um substituto, uma cópia de uma criança ideal que ele jamais teria a chance de superar. Toda a sua vida se tornou uma tentativa desesperada de provar que não era um fantasma, mas alguém real. Mais tarde, ele levaria esse trauma para sua arte, pintando o sombrio Retrato do Meu Irmão Falecido. Mas a grande decisão veio ainda na infância. Ele jurou que não morreria e que seria grande, para ofuscar para sempre a imagem idealizada do seu falecido homônimo. Para vencer um fantasma, era preciso ser mais barulhento, mais visível e mais escandaloso do que qualquer ser humano vivo. E Dalí, segundo sua própria e orgulhosa confissão, foi uma criança terrível. Sua rebeldia não era um mero capricho, era uma estratégia bem calculada. Até por volta dos 8 anos de idade, ele urinava na cama de propósito. O objetivo era enfurecer os pais e afirmar a própria realidade, por mais mal-cheirosa que fosse. Ele exigia que todas as suas vontades fossem atendidas, e quando não conseguia o que queria, ameaçava morrer. Ele sabia que, em uma família que já havia passado pela perda de um filho, essa manipulação seria infalível. Os pais, por sua vez, alimentavam as suas excentricidades. Certa vez, deram a ele uma fantasia de rei, com coroa e um manto de arminho. O pequeno Salvador não tirava o traje para nada, correndo pela casa, na cidade catalã de Figueres, enquanto brandia o seu cetro. Ele assumia o papel de tirano e soberano absoluto, com total confiança. Todo esse teatro acontecia em meio a uma vida burguesa e rígida. Seu pai era um tabelião respeitável, que sonhava ver o filho seguindo seus passos para se tornar um advogado. Mas o filho tinha outros planos. A guerra contra as normas estabelecidas continuou na escola. O seu desempenho escolar era péssimo, especialmente em matemática, o que o levou a repetir de ano. Os professores o consideravam incapaz de aprender, devido a uma suposta preguiça mental. Mas aquilo não era preguiça, era sabotagem. Para escapar das aulas, ele simulava surtos, subia nas carteiras, gritava e lutava contra inimigos invisíveis. O seu único problema de saúde real era uma amigdalite crônica, e ele logo aprendeu a usá-la para conseguir longos períodos de dispensa escolar.
Ele transformava o próprio corpo em uma ferramenta de luta contra o sistema. Por trás daquela máscara de aluno preguiçoso, no entanto, escondia-se uma obsessão maníaca. Enquanto era reprovado nas provas, ele passava horas a fio, sem interrupção, dedicando-se à pintura. E o sistema acabou cedendo. Aos 14 anos, os trabalhos daquele garoto, incapaz de aprender, foram apresentados pela primeira vez em uma exposição da cidade. Ficou evidente que a sua energia não era voltada para a rebeldia pela rebeldia, mas sim para proteger a única coisa que realmente lhe interessava, a arte. Ele não montou seu primeiro estúdio em uma sala ampla e iluminada, mas sim em uma lavanderia improvisada no sótão de casa. Aquele era o seu refúgio, o seu laboratório particular. No lugar de um cavalete, ele utilizava um enorme tanque de cimento. Colocava uma cadeira dentro do tanque, apoiava uma tábua sobre os joelhos e começava a criar. Como não tinha telas, ele pintava suas primeiras obras sobre o papelão de caixas de chapéu. Naquela lavanderia apertada, em meio ao cheiro de sabão e à umidade, o seu mundo ganhava forma. Ele agia como um alquimista, transformando o descarte doméstico em portais para uma outra realidade. Foi exatamente ali, longe do controle dos pais e das regras da escola, que ele começou a enxergar de verdade. Foi naquela lavanderia que nasceram os principais símbolos de sua futura obra. Ao encontrar uma velha muleta em algum canto da casa, ele se tornou obcecado por ela. Não via ali apenas um pedaço de madeira, mas um símbolo da fragilidade e do suporte. Algo em que se apoiar em um mundo tão instável. Esse tema, das escoras e muletas, o acompanharia por toda a vida. Ao pintar cerejas na porta de seu ateliê, ele foi além. Cravou os cabinhos das frutas reais na tinta ainda úmida, eliminando a linha que separa a arte da realidade. Ele se encantava com o fato de a madeira estar roída por besouros, e por isso inseriu propositalmente larvas retiradas das próprias cerejas, em uma espécie de celebração ao apodrecimento. Sua obsessão por insetos era tamanha que certa vez ele contemplou, entre o pavor e o fascínio, a lenta decomposição de um ouriço tomado por formigas. Ele aprendia a enxergar beleza no processo de putrefação. Essa habilidade de projetar a forma de um objeto em outro, fosse em nuvens, em rachaduras na parede ou em carne apodrecida, viria a ser o alicerce de seu método surrealista. Era sua maior ferramenta criativa, que mais tarde ele chamaria de método paranoico crítico. Foi em uma lavanderia que ele aprendeu a dominar a própria loucura. No entanto, o verdadeiro campo de provas para suas manipulações seria a Academia de Belas Artes de Madrid, de onde ele acabaria expulso com um estardalhaço, por causa de uma fobia genialmente encenada. Esta fobia, brilhantemente encenada, começou com um medo real. Salvador Dalí sofria de um pavor patológico de gafanhotos. Não era apenas uma aversão. Ele ficava paralisado por um terror visceral ao ver esses insetos. E como qualquer adolescente, ele sentia vergonha de sua vulnerabilidade. Para evitar que os colegas de classe descobrissem seu ponto fraco, Dalí planejou uma estratégia brilhante. Ele inventou uma fobia falsa, o medo de papel amassado, e começou a encenar um verdadeiro espetáculo. Quando jogavam bolinhas de papel em sua direção, ele caía no chão, fingia convulsões e gritava de pavor. Sua atuação era tão convincente que todos acreditaram. Seus perseguidores mudaram o foco para esse novo alvo, que para Dalí era inofensivo. Enquanto isso, a fobia real permanecia oculta. Mas, um dia, o teatro foi longe demais. Esse medo inventado acabou provocando sua expulsão do colégio. Durante uma aula, o professor, já exausto de suas provocações, ordenou que Dalí pegasse do chão uma bolinha de papel que alguém havia jogado. Revelar a farsa por trás de seu comportamento significaria admitir a derrota e demonstrar uma fraqueza real. Por isso, Dalí preferiu intensificar o conflito. Em silêncio, ele caminhou até a mesa, pegou o tinteiro e despejou o conteúdo sobre o papel. Depois, recolheu aquela massa suja e encharcada e, com um semblante imperturbável, a depositou sobre a mesa do professor. Ele foi expulso naquele mesmo dia. No entanto, seu pai resolveu a situação.
e logo dali ingressou na Academia de Belas Artes de Madrid. Ele não chegou à capital como um modesto jovem do interior, mas como um personagem pronto. Usava ternos de veludo, blusas rendadas e ostentava costeletas imensas e provocantes. Ele imortalizou esse visual na obra Autorretrato com Pescoço de Rafael, onde o narcisismo juvenil se mistura a uma profunda melancolia. O quadro foi pintado no ano da morte de sua mãe. Dalí a amava profundamente e sofreu muito com sua partida. Essa perda precoce deixou uma marca eterna em sua alma. Ele desembarcou em Madrid com uma missão. Via a si mesmo como o salvador da pintura, diante do vazio do modernismo. Estudou os grandes mestres do Renascimento, como Leonardo e Rafael, e pretendia devolver à arte a perfeição técnica que, em sua visão, a vanguarda tinha simplesmente descartado. Foi em Madrid que ele conheceu as duas pessoas que marcariam sua juventude. No prestigiado alojamento universitário, a residência de estudantes, a vida intelectual fervilhava. E nesse caldeirão de ideias conviviam três futuros gênios: o poeta Federico García Lorca, o cineasta Luis Buñuel e o próprio Salvador Dalí. Eles eram personalidades completamente distintas. Luis Buñuel era a personificação da força física, praticava atletismo, boxe e foi campeão de queda de braço. Por diversão, escalava as paredes verticais da residência ou desafiava os amigos a pularem sobre seu abdômen de aço. Era um homem de ação, rústico e direto. Seu oposto absoluto era Federico García Lorca. Quando se conheceram, ele já era um poeta consagrado na Espanha. Refinado e elegante, Lorca tocava piano, cantava e declamava seus versos de uma forma que paralisava todos ao redor. Dalí, que até então não se interessava muito por poesia, ficou fascinado. Mais tarde, ele recordaria que Lorca lhe causou uma impressão profunda. Para ele, o amigo representava o fenômeno da poesia em carne e osso. Entre esses dois polos, a força bruta de Buñuel e o lirismo de Lorca, encontrava-se o próprio Dalí, um observador excêntrico que absorvia tudo ao seu redor. Os três eram unidos por uma amizade profunda, discutiam arte e viajavam juntos para Cadaqués, a cidade natal de Dalí, no litoral, que ele considerava o lugar mais bonito do planeta. Lá, eles passeavam de barco, bebiam vinho e Dalí pintava retratos dos amigos, experimentando diversos estilos, do clássico ao cubismo. Essa amizade foi o caldeirão onde nasceram as ideias que, alguns anos depois, dariam origem ao filme Um Cão Andaluz e mudariam o cinema para sempre. Mas, por enquanto, Dalí era conhecido em Madrid não tanto pelo seu talento como pintor, mas sim como o grande louco da cidade. Sua guerra contra as normas acadêmicas ganhava fôlego rapidamente. Já não era apenas uma questão de teimosia juvenil, mas uma estratégia deliberada. Certa vez, ele apostou que seria capaz de criar uma obra para um concurso, sem tocar o pincel na tela sequer uma única vez. Ele apenas lançava a tinta sobre o tecido à distância. O desfecho foi surpreendente. Seu trabalho, criado apenas com borrifos de tinta, conquistou o primeiro lugar na competição. Ele provou que o resultado era o que realmente importava, e não o método. O próprio sistema reconheceu que ele estava certo. Após essa vitória, ele se sentiu todo-poderoso. Ao receber a tarefa de desenhar uma estatueta gótica da Virgem Maria em sala de aula, ele deu as costas para o objeto de forma ostensiva e começou a desenhar uma balança de boticário comum. Quando o professor, perplexo, questionou o significado daquilo, Dalí respondeu com arrogância que a semelhança entre a balança e a Mãe de Deus era óbvia. E quem não enxergasse isso era simplesmente um idiota. Ele não estava apenas quebrando as regras, estava humilhando abertamente aqueles que tentavam lhe ensinar essas normas. Ele queimava pontes, saboreando o estalo da madeira em chamas. O desfecho era previsível. Ele foi definitivamente expulso da academia, sem qualquer chance de retorno, após um incidente ocorrido durante o exame de História da Arte. Foi uma situação absurda e muito característica de Dalí. Ele sorteou um tema que conhecia nos mínimos detalhes: Rafael, um de seus maiores ídolos. Mas, devido ao nervosismo, ele subitamente perdeu a fala.
Diante dele estavam sentados 3 professores, 3 pilares do conhecimento acadêmico, e ele, Salvador Dalí, não conseguia pronunciar uma única palavra. Então, em vez de admitir o próprio embaraço, ele fez o que sabia fazer de melhor. Partiu para o ataque. Levantou-se e declarou à banca examinadora que sabia infinitamente mais sobre o assunto do que os 3 juntos. Por esse motivo, recusava-se a responder. Aquele foi o fim de sua educação formal. Dalí agora estava sozinho, sem diploma e sem dinheiro, mas com a certeza absoluta de sua própria singularidade. Sem diploma e sem dinheiro, Dalí estava pronto para encontrar a imigrante russa Gala, uma mulher por quem ele chegaria a se cobrir de esterco de cabra. Em troca, ela abandonaria o marido e transformaria aquele artista miserável em uma marca mundial. Aos 25 anos, Salvador Dalí, que quase não tinha experiência alguma com mulheres, preparava-se para o encontro mais importante de sua vida. A escolhida era Helena Diakonova, que se autodenominava Galina, mas que entraria para a história como Gala. Ela havia chegado a Cadaqués para passar as férias com o marido, o poeta Paul Éluard. Gala era 10 anos mais velha que Dalí. Nascida no Império Russo, ela frequentou a mesma escola que Marina Tsvetaeva e circulava com desenvoltura pela boemia parisiense. Para impressionar essa mulher tão sofisticada, Dalí elaborou o que acreditava ser um plano infalível. Ele retalhou a própria camisa de seda, pintou as axilas de azul e colocou um gerânio vermelho atrás da orelha. O toque final foi o perfume, uma mistura de cola de peixe com esterco de cabra, que ele aplicou generosamente pelo corpo. Era dessa forma que o artista pretendia conquistar o seu coração. Mas, ao olhar pela janela e ver Gala de maiô na praia, toda aquela encenação complexa desmoronou. Pela primeira vez na vida, a realidade, sua silhueta esguia, sua autoconfiança, se mostrou mais forte do que qualquer provocação planejada. Ele lavou freneticamente aquele perfume do corpo, vestiu roupas comuns e partiu para o encontro. Durante a primeira conversa, ele não conseguiu articular uma única palavra. A cada pergunta dela, respondia apenas com crises de riso histérico. O marido de Gala o considerou um completo idiota. Mas Gala estava intrigada. Ela enxergou o que se escondia por trás daquele comportamento absurdo. Um gênio que tentava desesperadamente romper a couraça de seus próprios medos. Dalí tornou-se obcecado por ela. Mais tarde, ele escreveria que, com a chegada de Gala, seu casulo narcisista se rompeu, e em vez de apenas um Dalí, agora eram 2. Gala, por sua vez, estava pronta para uma união como aquela. Seu casamento com Éluard era baseado em um relacionamento aberto. Além do marido, ela tinha um amante oficial, o artista Max Ernst. No outono, quando os amigos retornaram a Paris, Gala tomou uma decisão. Ela decidiu ficar em Cadaqués com aquele pintor pobre e desconhecido. A relação dos dois atingiu o ápice durante um passeio pelos penhascos à beira-mar. Dalí, tomado pela paixão, pediu que ela revelasse o desejo mais cruel que lhe viesse à mente. Gala olhou para ele e com toda a calma respondeu: "Mate-me." Dalí ficou atônito. Naquele exato momento, ele mesmo pensava em empurrá-la para o abismo. Seus pensamentos convergiram no auge da loucura, no ponto onde o amor e a morte se tornam uma coisa só. Aquela união não foi selada nos céus, mas sim nesta profundeza. Foi justamente por isso que o vínculo se provou tão sólido. A partir daquele dia, eles se tornaram inseparáveis. Gala abandonou o marido, o amante e a própria filha, Cecile, para unir sua vida à de Dalí para sempre. Ela não apenas aceitou as excentricidades dele, via nelas a própria essência de seu gênio. Quando ele lhe entregou como presente o próprio dente que havia arrancado, ela não se horrorizou. Atendendo ao pedido dele, ela o pendurou em um cordão, sob o teto da pequena cabana onde viviam. Mas aquela união ia muito além de um encontro entre duas almas surrealistas. Tratava-se de um projeto de negócios frio e pragmático, onde Dalí atuava como diretor criativo e Gala como diretora-geral. Salvador era completamente incapaz de lidar com o mundo real. Aos seus 20 e poucos anos, ele não sabia contar dinheiro.
acreditava piamente que uma moeda de 500 francos valia mais do que uma nota de 1.000, simplesmente porque a moeda era mais pesada e brilhante. Era um gênio da pintura, mas um total ignorante em questões práticas da vida. E foi nesse ponto que Gala entrou em cena. Segundo relatos de quem os conheceu, ela tinha um temperamento difícil e muitos a temiam abertamente. Ela provocava escândalos, era rude e disparava comentários ácidos, mas sempre conseguia o que queria. Durante anos, ela bateu a porta de mecenas e donos de galerias, apresentando desenhos e expondo as ideias de Dalí. No entanto, ela recebia apenas recusas, vez após vez. Ela insistia e recomeçava as negociações do zero, até conseguir impor a decisão que desejava. Para ele, ela era tudo ao mesmo tempo: amante, musa, secretária e empresária pessoal. Gala criou as condições ideais para que Dalí pudesse mergulhar completamente em sua criação, sem se distrair com o lado banal da vida. Ele, por sua vez, a idolatrava, retratando-a em suas telas, ora como uma Madonna, ora com 2 costeletas de cordeiro sobre o ombro. Dalí explicava essa imagem bizarra com base em seu interesse pela psicanálise. A carne era um sacrifício simbólico, que substituía o seu desejo inconsciente de devorar Gala, ou seja, de conhecê-la por inteiro e tomá-la para si. Essa união avassaladora exigia uma ruptura total com o passado, e Dalí a concretizou. Seu pai, um tabelião rigoroso, estava furioso com o envolvimento do filho com uma estrangeira casada e mais velha que ele. O conflito atingiu o ponto de ebulição quando Dalí expôs, em uma galeria de Paris, um quadro com a seguinte inscrição: "Às vezes, por puro prazer, eu cuspo no retrato da minha mãe." Ele adorava a falecida mãe, e aquilo era pura provocação surrealista, mas o pai não compreendeu. Ele amaldiçoou o filho, expulsou-o de casa e o deserdou. Em resposta, o jovem Dalí teve um gesto que chocou até a boemia mais experiente. Enviou ao pai um envelope com o próprio sêmen e um bilhete dizendo: "Agora não te devo mais nada." Depois disso, ele cortou o cabelo e o enterrou simbolicamente em Cadaqués, despedindo-se da família e da vida anterior. Esse embate com a figura paterna autoritária se tornaria um dos temas centrais de sua obra, que ele exploraria através da psicanálise. Ele devorava os livros de Freud, conversava com psicanalistas e, por fim, encontrou-se pessoalmente com seu ídolo. Após ouvi-lo, Freud deu seu veredito: um espanhol típico e um fanático. Dalí ficou encantado. Após romperem todos os laços com a família, Dalí e Gala partem para conquistar Paris. O objetivo não era meramente se integrar ao badalado movimento surrealista, liderado por André Breton, mas realizar uma audaciosa e agressiva tomada de controle sobre toda essa corrente artística. Dalí e Gala chegam a Paris. Eles não vieram para pedir licença e entrar no badalado movimento surrealista. Vieram para assumir a liderança. Mas um detalhe inesperado vira tudo de cabeça para baixo. O surrealismo não era apenas um estilo de pintura. Era um clube fechado, com regras rígidas, um líder próprio e, acima de tudo, uma ideologia política bem definida. E Dalí simplesmente não se encaixava nessa visão. De forma alguma. Para começar, não foi Dalí quem inventou o surrealismo. Seu fundador e líder absoluto era o escritor francês André Breton. Ele e seus companheiros viam o movimento menos como arte e mais como uma filosofia, uma maneira de libertar a mente das correntes da lógica e da moralidade. Para eles, essa libertação deveria levar a uma revolução social. Por isso, os surrealistas geralmente defendiam posições políticas de esquerda, muitas vezes de extrema esquerda. Eram antifascistas fervorosos e muitos simpatizavam com o comunismo. Já Dalí era monarquista, ou pelo menos era o que ele dizia. Na verdade, ele não tinha posição política alguma. Na juventude, foi preso por acaso durante uma manifestação onde queimavam a bandeira espanhola. Em sua cidade natal, foi logo rotulado como um herói da resistência, embora estivesse apenas passando pelo local. Esse absurdo parece ter definido toda a sua relação futura com a política. Ele percebeu que aquele era apenas mais um palco, mais um espetáculo,
e decidiu assumir o papel principal, o de provocador absoluto. Salvador Dalí sempre votou em um único político, o próprio Salvador Dalí. Ele provocava a todos. Em uma reunião de patriotas catalães, ele conseguiu insultar o fundador da sociedade de tal maneira que por pouco não foi agredido. No entanto, sua performance mais marcante ocorreu em um encontro de anarquistas. Dalí surgiu na reunião com uma longa baguete de pão amarrada ao próprio corpo. Com aquele adereço em riste, ele subiu na tribuna e começou a proferir insultos. Os anarquistas, pessoas que, teoricamente, seriam livres de qualquer preconceito, ficaram em choque. Começaram a gritar que ali estavam presentes suas esposas e filhas. Até mesmo para os anarquistas, a postura de Dalí era anárquica demais. Ele definia sua convicção política como um monarquismo anárquico, afirmando que o monarca deveria ser o garantidor da anarquia. Um completo absurdo. Mas não foram apenas as atitudes absurdas que revoltaram os surrealistas de esquerda. Dalí começou a flertar com imagens verdadeiramente perigosas. Na Europa dos anos 30, quando a sombra do fascismo já cobria o continente, ele de repente se tornou obcecado pela figura de Hitler. Com toda a seriedade, afirmava que o ditador aparecia em seus sonhos na forma de uma mulher e lhe parecia muito apetitoso. Para seus companheiros antifascistas, aquilo não era mais uma simples provocação, era uma traição. Ao fazer um discurso por ocasião do fim da Segunda Guerra Mundial, ele jogou o púlpito em direção ao público e gritou: "Viva a Rússia! Viva a Alemanha!", o que provocou uma briga imediata. Ele não escolhia um lado, simplesmente acendia o pavio e observava a explosão com prazer. Quando lhe perguntavam o que o pão simbolizava em suas obras, talvez a fome no mundo, ele respondia que era a vingança da imaginação luxuosa contra o utilitarismo do mundo prático. O conflito com Breton e seu círculo de seguidores estava prestes a explodir. Dalí buscava abertamente o confronto e, em 1933, desferiu o golpe decisivo. Ele pintou a obra O Enigma de Guilherme Tell. À primeira vista, parecia apenas mais um exercício freudiano. Dalí interpretava a história do herói suíço como um mito sobre o assassinato de um filho, o que, naturalmente, remetia ao seu próprio conflito com o pai, que o havia amaldiçoado. Mas o diabo, como sempre, estava nos detalhes. Dalí retratou a figura do próprio Guilherme Tell de uma forma suspeitosamente parecida com Lenin. E não se tratava de um simples retrato. Esse Lenin tinha uma nádega gigante e desproporcionalmente alongada, que pendia sem força e era sustentada por uma muleta. A mesma muleta, símbolo de morte e impotência, que assombrava Dalí desde a infância. Para os surrealistas de esquerda, que viam em Lenin o ícone da revolução, aquilo era um insulto sem precedentes. Eles exigiram a destruição da obra, mas Dalí se recusou. Foi então que André Breton organizou um julgamento simbólico contra ele. Dalí compareceu à audiência com um termômetro na boca, simulando estar doente. Ele balbuciava palavras desconexas, tossia e checava a própria temperatura a todo momento. Enquanto as acusações de atividades contra-revolucionárias e de glorificação do fascismo eram lidas, ele apenas retirava o termômetro, olhava para o marcador e dizia 36,6. A obra provocou um escândalo, e Dalí acabou expulso do círculo dos surrealistas. Poderia parecer uma derrota. Ele havia sido banido do movimento artístico mais influente daquela era. No entanto, Dalí transformou esse exílio em um verdadeiro triunfo. Na década de 1930, logo após o rompimento com o grupo, ele se apresentou aos jornalistas e pronunciou a frase que se tornaria seu principal lema publicitário: "O surrealismo sou eu". Ele não apenas foi embora, ele se apropriou de toda a marca. Convenceu o mundo inteiro de que não era apenas mais um integrante, mas sim o único. Ele se tornou o rei do surrealismo, banindo todos os demais. Mas, enquanto se dedicava a seus jogos intelectuais em Paris, em sua terra natal, na Espanha, começava uma tragédia real e sangrenta, um conflito que lhe tiraria o amigo mais próximo. No ano de 1936, bem no início da Guerra Civil Espanhola,
Dalí perdeu seu grande amigo Federico Garcia Lorca. Para o artista, que costumava transformar até as próprias fobias em espetáculo, aquele foi um choque de realidade bruta e inevitável. Lorca, um gênio da poesia, teria sido fuzilado por soldados franquistas sob a acusação de ser socialista e maçom. O corpo dele nunca foi encontrado. Essa morte sem túmulo e o desaparecimento do amigo tornaram-se uma ferida aberta para Dalí. A partir de então, o fantasma de Lorca passaria a persegui-lo, surgindo em títulos e telas, como na pintura de nome curiosamente longo, Galgo Afegão Visível na Praia e o fantasma do rosto de Garcia Lorca em forma de fruteira com 3 figos. Foi justamente naqueles inquietos anos 30 que o estilo tão marcante de Dalí se consolidou de vez. E ficou claro que seus pesadelos pessoais, sua obsessão pelo mole e pelo rígido, pela decomposição e pela imortalidade, eram a linguagem ideal para descrever um mundo que perdia a sanidade. No início daquela década, ele pintou uma de suas obras mais famosas, A Persistência da Memória. Os célebres relógios derretidos. Esses relógios maleáveis e fluidos tornaram-se o símbolo de um tempo subjetivo e não linear, que corre de maneira diferente para cada pessoa. Em uma era em que a velha ordem mundial desmoronava e o futuro parecia nublado e incerto, essa imagem tocou exatamente no nervo exposto daquela época. E em 1936, o mesmo ano da morte de Lorca, ele criou uma profecia direta. A tela, Construção Suave com Feijões Cozidos, com o subtítulo Premonição da Guerra Civil. A obra não retrata um ser humano, mas uma estrutura monstruosa, feita de membros que torturam e sufocam a si mesmos. É uma imagem sombria e precisa da Espanha, despedaçada por uma guerra entre irmãos. Por volta dessa mesma época, surgem Girafa em Chamas e Metamorfose de Narciso, trabalhos carregados de angústia e do presságio de uma catástrofe iminente. No entanto, ao contrário da maioria dos intelectuais europeus, Dalí jamais condenou o regime de Franco, que assumiu o poder após o conflito. Talvez a tragédia pessoal tenha sido tão profunda que acabou ofuscando qualquer posicionamento político. Quando a Segunda Guerra Mundial se tornou inevitável, permanecer na Europa se tornou um risco. No ano de 1940, Dalí e Gala deixaram a Espanha rumo aos Estados Unidos, onde viveriam por 8 anos. A partida de ambos foi financiada por Pablo Picasso, um antifascista convicto e autor de Guernica, o maior símbolo da resistência ao regime de Franco. Foi justamente quem ajudou na fuga de um homem que, ostensivamente, se mantinha à margem dessa luta. A América estava pronta para a chegada de Dalí. O surrealismo já era tendência entre os jovens intelectuais, e a psicanálise ganhava cada vez mais força. Mas Dalí não seria ele mesmo se começasse sua trajetória americana com uma exposição discreta em uma galeria. Ele a iniciou com um escândalo monumental. A loja de departamentos Bonwit Teller, na Quinta Avenida, o contratou para decorar uma vitrine. Dalí levou a tarefa muito a sério. Ele adornou os manequins com cabelos reais, cortados de cadáveres. No centro da composição, instalou uma banheira forrada de cetim preto e, logo acima, a cabeça de um búfalo, que trazia um pombo ensanguentado entre os dentes. Ao verem aquele cenário, os gerentes da loja ficaram horrorizados e decidiram remover a instalação sem avisar o artista. Quando Dalí soube disso, ficou furioso. Ele invadiu a vitrine, tombou a pesada banheira com um estrondo, estilhaçou o vidro e saiu pelo buraco direto para a rua, onde foi preso imediatamente. Essa performance o transformou em uma superestrela, da noite para o dia. Filas monumentais se formaram para sua exposição. Ele e Gala se instalaram no luxuoso hotel St. Regis, e Dalí passou a pintar retratos de figuras ricas e influentes, como Helena Rubinstein, a fundadora de um império dos cosméticos. A América revelou a Dalí a verdadeira escala das oportunidades. Foi ali que ele começou a vender folhas em branco com sua assinatura, criou o logotipo da marca Chupa Chups e aceitou, com orgulho, o apelido desdenhoso dado por seus antigos amigos, A Vida Dólares, o sedento por dólares. Na América, os antigos surrealistas perderam Dalí de vista definitivamente. Para eles, ele havia traído o ideal principal, a revolução da consciência.
em troca de dinheiro. Seu antigo companheiro, André Breton, chegou a criar um apelido pejorativo para ele. Ele usou as letras do nome, Salvador Dalí, para montar um anagrama, A Vida Dólares, que em uma tradução livre significa ávido por dólares. A intenção era que isso fosse uma marca de vergonha, mas Dalí transformou o insulto em sua própria marca oficial. Ele não tinha vergonha de seu tino comercial, pelo contrário, fez dele parte de sua performance. O artista criava ilustrações para revistas de moda, desenhava anúncios publicitários e colaborava com grandes lojas. E no ano de 1969, ele criou aquela que seria, talvez, sua obra mais duradoura. Não uma pintura, mas um logotipo. Seu amigo, o fundador da empresa Chupa Chups, Henrique Bernat, pediu que ele inventasse algo para seus pirulitos. Dalí aceitou o desafio. O trabalho levou cerca de 1 hora. Ele cobrou uma fortuna pelo serviço e desenhou, em um guardanapo de papel dentro de um café, a famosa Margarida. Esse logotipo permanece praticamente idêntico até os dias de hoje. A Vida Dólares revelou-se um gênio do marketing. Mas o design de logotipos era apenas um aquecimento. Dalí percebeu que seu maior ativo não eram suas telas ou ideias, mas sim o seu nome. E ele levou esse raciocínio a um limite lógico e absurdo. Ele começou a vender folhas de papel em branco, apenas com a sua assinatura. O preço era de $40 por unidade. Era o conceito de marca em seu estado mais puro. As pessoas não compravam uma obra de arte, mas a sensação de estarem próximas ao gênio. Dalí tratou o esquema como um processo industrial. Ele calculou que podia fazer 1.800 assinaturas por hora, o que renderia $72 mil. Uma autêntica linha de montagem para monetizar a fama. Esse negócio foi tão bem sucedido que deu origem a uma indústria inteira de falsificações. Em 1974, um caminhão foi interceptado na fronteira. Não havia drogas nem armas em seu interior. Apenas 40 mil folhas de papel com a assinatura autêntica de Dalí. Os golpistas planejavam imprimir litografias nessas folhas e vendê-las como obras originais. O artista gerou tamanha demanda sobre o próprio nome que seu autógrafo se tornou uma moeda por si só, transportada clandestinamente como se fossem barras de ouro. Depois de acumular uma fortuna, Dalí passou a colocar em prática uma nova estratégia, a infiltração total. Para alcançar o status de ícone, não bastava estar exposto em museus. Seu nome precisava ecoar por toda parte. Ele se tornou um dos primeiros a popularizar as chamadas parcerias criativas, avançando sobre os territórios da moda, do cinema e da animação. Ao lado da estilista Elsa Schiaparelli, ele promoveu uma revolução surrealista no vestuário. Juntos, criaram o famoso vestido com uma lagosta gigante, o chapéu em formato de sapato, a bolsa de telefone e luvas com unhas postiças. Dalí também foi amigo e colaborador da maior rival de Schiaparelli, Coco Chanel, para quem desenvolveu figurinos de balé. Ele explorava indústrias vizinhas para garantir que suas ideias chegassem à cultura de massa através das roupas usadas nas ruas. O próximo alvo foi Hollywood. Em 1945, Alfred Hitchcock o contratou para trabalhar na sequência de Um Sonho, no filme Quando Fala o Coração. Os produtores queriam um sonho comum, mergulhado em névoa, mas Hitchcock buscava a intensidade de um pesadelo real. E ele conseguiu o que queria. Dalí projetou um espaço com olhos gigantes nas cortinas e perspectivas totalmente distorcidas. No entanto, até para Hitchcock, aquilo foi longe demais. A maior parte das ideias acabou cortada na edição final, por serem consideradas estranhas demais. Uma das cenas não realizadas mostrava uma estátua de onde brotavam milhares de formigas, cobrindo completamente a protagonista, Ingrid Bergman. Mesmo trabalhando sob encomenda, Dalí permanecia fiel à sua essência. Em seguida, surgiu a tentativa de uma união entre dois grandes contadores de histórias do século XX, Salvador Dalí e Walt Disney. Eles iniciaram o trabalho em um curta-metragem surrealista chamado Destino. No entanto, o projeto desses dois gênios esbarrou em um detalhe bastante comum: o dinheiro. Dalí e os estúdios Disney
não conseguiram chegar a um acordo sobre as finanças e os direitos autorais. Por causa disso, a produção foi interrompida. A animação só seria concluída pelo estúdio no ano 2003, muito tempo após a morte de ambos os criadores. Dali conquistou os Estados Unidos e se tornou sinônimo de extravagância e luxo. Seu nome era conhecido por qualquer dona de casa. Ele havia alcançado tudo o que desejava. Após acumular milhões nos Estados Unidos, Dalí decidiu retornar para a Espanha. E fez isso da forma mais polêmica possível. Enquanto Picasso jurava nunca mais voltar sob uma ditadura, Dalí demonstrava abertamente sua simpatia pelo regime de Franco, transformando até mesmo o conformismo político em parte de sua estratégia de publicidade. Em 1948, Pablo Picasso fez um juramento. Ele prometeu que jamais voltaria a pisar em sua terra natal enquanto o ditador Franco estivesse vivo. Outro companheiro de juventude, o cineasta Luis Buñuel, também nunca mais retornou à pátria até o fim de seus dias. Para eles, o regime de Franco era uma ferida aberta no corpo da Espanha, e qualquer tipo de colaboração seria uma traição. Dalí via as coisas de outra forma. Ele não apenas retornou, como também expressava abertamente sua simpatia pela ditadura. Para ele, isso não era política, mas uma estratégia de negócios. Enquanto outros gênios optavam pelo exílio e pelo protesto, Dalí preferiu o conforto e o prestígio de um artista da corte. Ele declarou que a Espanha possuía dois grandes líderes, os chamados caudilhos, aos quais desejava visitar, Francisco Franco e Diego Velázquez. O ditador e um pintor morto no século XVII, colocados lado a lado. E pouco depois, Dalí foi de fato convidado ao palácio. Ao se encontrar com Franco, ele garantiu proteção oficial e uma vida tranquila. Ele vendeu o seu inconformismo para a ditadura, transformando-o em uma marca segura e aprovada pelo regime. Até mesmo o seu anticomunismo virou uma performance. Dalí afirmava analisar a decadência dessa ideologia através da redução de pelos faciais em seus líderes, do barbudo Marx ao careca Khrushchev. Já em 1951, ele proferiu seu famoso discurso direcionado a Picasso. Picasso é espanhol, e eu também. Picasso é um gênio, e eu também. Picasso é comunista, e eu também não. Em meados do século XX, Dalí já havia se transformado definitivamente em um monumento vivo de si mesmo. Sua imagem, suas telas e seu bigode, inspirado em Velázquez, tornaram-se parte da cultura de massa. Ele chegou até a ser escalado para o papel de Imperador Padishah, na adaptação cinematográfica mais ambiciosa dos anos 70, o filme Duna. O projeto fracassou sob o peso do próprio orçamento, mas o elenco reunido revela muito sobre o prestígio de Dalí. A produção contaria com Orson Welles e Mick Jagger, Alain Delon e Charlotte Rampling, enquanto a trilha sonora ficaria a cargo do grupo Pink Floyd. Naquela companhia, Dalí não era um mero cenógrafo. Ele era uma das estrelas principais e agia como tal. Já em sua 7ª década de vida, consagrado como uma celebridade mundial, ele adotou o hábito de circular em público levando um tamanduá-bandeira na coleira. Podia aparecer com o animal no metrô de Paris ou em grandes programas de televisão. Parecia apenas mais uma excentricidade sem sentido, o ápice do absurdo. Mas por trás daquele animal escondia-se a ironia mais sutil e venenosa da carreira de Dalí. Em sua juventude, André Breton, o líder dos surrealistas que um dia expulsara Dalí do movimento, tinha um apelido, o Tamanduá. E agora, décadas depois, Salvador Dalí, rico e mundialmente famoso, desfilava com o símbolo humilhado de seu antigo rival, preso a uma coleira de ouro. Ele havia vencido, tornara-se o rei. Mas por trás dos muros de seu palácio, no âmago de sua própria família, desenrolava-se uma tragédia diante da qual aquele rei era absolutamente impotente. No final da década de 60, a grande história de amor entre Dalí e Gala começou a ruir. A união, que fora o motor de todo o seu sucesso, começava agora a se desintegrar. Gala, 10 anos mais velha que o marido, tinha um medo paralisante da velhice. Ela passou a buscar a juventude que lhe escapava nos braços de outros homens,
e seus amantes tornavam-se cada vez mais jovens. Dali, que havia construído toda a sua vida em torno dela, assistia a tudo sem poder reagir. Em um gesto de amor desesperado, e talvez em uma tentativa de mantê-la ao seu lado, ele a presenteou com um castelo real do século X, na Catalunha, a residência de Púbol. Ele mesmo cuidou de cada detalhe da decoração, preenchendo os ambientes com símbolos de sua paixão. Por toda a parte, viam-se monogramas com a letra G e imagens de andorinhas, ou galandrina em espanhol, como ele a chamava carinhosamente. No salão do trono, Dalí instalou até mesmo o corpo empalhado de seu cavalo branco. Mas esse presente não se tornou um símbolo de união, e sim o mausoléu do amor deles. Gala quis viver no castelo sozinha. Eles chegaram a assinar um documento oficial, estabelecendo que Dalí só poderia visitá-la mediante uma autorização prévia por escrito. O rei só podia entrar no palácio de sua rainha como um suplicante, após receber dela um visto formal. O castelo transformou-se em uma gaiola dourada, onde ela se escondia da velhice, e ele, da verdade humilhante. Quando Gala estava perto dos 80 anos, ela iniciou um romance com Jeff Feinholt, o protagonista da ópera rock Jesus Cristo Superstar. O rapaz tinha idade para ser neto dela. Andy Warhol recordava como, em eventos sociais, ao ver Gala de braços dados com o jovem amante, Dalí batia palmas com força e anunciava ao público com um sorriso: Gala e Jesus Cristo Superstar! Ele encenava até a própria humilhação, transformando-a em mais um de seus espetáculos. Ele também procurava um substituto para si mesmo. Sua nova musa tornou-se a jovem estrela pop Amanda Lear, uma loira alta, com uma aparência quase alienígena e andrógena, o oposto absoluto da franzina Gala. Havia rumores de que Amanda fora um homem no passado, e Dalí, com satisfação, alimentava essa farsa. Ao que tudo indica, a relação entre eles era puramente platônica. Dalí sempre evitou a proximidade física, preferindo o papel de voyeur. Em sua casa em Cadaqués, ele construiu uma piscina em formato de falo. Ali, passava horas observando Amanda nadar completamente nua. A princípio, Gala sentiu ciúmes, mas, com o tempo, acabou aceitando a nova musa do marido. Nesse triângulo peculiar, todos pareciam ter encontrado seu lugar. No fim das contas, Gala chegou a pedir que Amanda cuidasse de Dalí após a sua morte. Ela sabia que seu marido, um gênio, mas completamente indefeso, não seria capaz de viver sozinho. A morte de Gala, em 1982, não destruiu apenas a união entre os dois, mas o próprio Dalí. Sozinho, o grande provocador trancou-se em seu castelo e tentou se deixar morrer de fome, dando início ao último e mais sombrio ato de seu espetáculo. O homem que passou a vida transformando tudo em um espetáculo, de repente, perdeu tanto a diretora quanto o único espectador cuja opinião realmente importava. Após a morte da esposa, Dalí mergulhou em uma depressão profunda e tentou se matar de fome. Ele simplesmente se recusava a comer. Aquele que controlava minuciosamente cada um de seus gestos havia perdido completamente a vontade de viver. Ele era alimentado à força, através do nariz. O artista desenvolveu a doença de Parkinson, e as mãos que criaram obras-primas agora tremiam de forma traiçoeira, tornando o ato de pintar impossível. O grande mestre quase parou de pintar. Gala foi sepultada em uma cripta no castelo de Púbol, a propriedade que ele lhe deu de presente. O castelo, que em vida simbolizava o distanciamento entre os dois, transformou-se em seu local de repouso eterno. Na cripta, ao lado de seu túmulo, existe uma segunda lápide, reservada para Dalí. Mas ela permaneceu vazia. Nem mesmo após a morte eles voltaram a se reunir. Dalí se isolou do resto do mundo dentro daquelas paredes. Ele não queria ser lembrado como um homem velho, doente e fragilizado. O mito precisava permanecer intacto. Mas então, um incêndio atingiu seu quarto, e o artista, já semi-paralisado, sofreu queimaduras graves. O último e cruel ato de uma peça absurda. Passou seus últimos anos em seu teatro-museu, em Figueres,
retornando ao lugar onde tudo começou. O museu foi erguido no local do antigo Teatro Municipal, onde, aos 14 anos, Dalí expôs suas pinturas pela primeira vez. O ciclo se completava. A enfermeira que cuidava dele relatou que, em seus delírios, ele sussurrava constantemente o nome de seu amigo de juventude, Federico Garcia Lorca, morto há quase 50 anos. Antes de morrer, ele planejou sua performance final. Dalí deixou toda a sua vasta fortuna e todas as suas obras como herança para a Espanha, e determinou que seu corpo fosse sepultado no próprio museu, mas não em uma cripta, nem em uma parede. Sua sepultura é uma placa no chão de uma das salas. Ele ordenou que as pessoas pudessem caminhar sobre ela. Tornou-se, ele mesmo, uma peça de exposição, uma atração paga. O homem que passou a vida inteira lutando pela imortalidade finalmente a encontrou, ao se transformar em parte de sua própria arte. Certa vez, Dalí declarou a um repórter que era imortal e que jamais morreria. Na época, todos acreditaram ser apenas mais uma de suas frases excêntricas. A história parecia ter chegado ao fim, o desfecho trágico de um gênio que se apagou na solidão. No entanto, quase 30 anos depois, a vida escreveu um epílogo surrealista, algo que nem o próprio Dalí seria capaz de imaginar. Em 2007, uma mulher chamada Maria Pilar Abel Martínez afirmou ser sua filha ilegítima. Cartomante e leitora de tarô, ela alegava que sua mãe, que trabalhava como empregada doméstica, teve um relacionamento secreto com o artista nos anos 50. Teve início uma batalha judicial que se arrastaria por 10 anos. A primeira perícia, realizada com amostras da máscara mortuária de Dalí, foi inconclusiva, mas Maria não desistiu. Em 2017, a justiça autorizou a exumação. O evento se transformou em um espetáculo mundial. Para abrir o túmulo, foi necessário erguer uma placa de mármore de 1,5 toneladas. O procedimento ocorreu durante a noite, diante de 300 observadores e sob o olhar de dezenas de câmeras. Foram coletadas amostras de cabelo, unhas e fragmentos de ossos. Uma segunda perícia, ainda mais detalhada, comprovou: não havia qualquer parentesco. Maria era uma impostora. O escândalo parecia encerrado, mas a notícia principal ainda estava por vir. Com a exumação, o mundo descobriu algo mais. O corpo de Salvador Dalí estava perfeitamente preservado. Mas não foi isso que impressionou os especialistas. Seu icônico bigode, seu maior símbolo, sua marca registrada, permanecia intacto. Ele manteve sua forma famosa. As pontas, exatamente como em vida, apontavam para cima, na posição de 10 horas e 10 minutos. Naquele instante ficou claro, Dalí não mentiu. Ele venceu. Ele transformou em um verdadeiro espetáculo não apenas a sua vida, mas também a sua morte, e até o que aconteceu depois dela. Sua marca se mostrou mais forte do que o tempo, a lógica e a própria decomposição. O grande mistificador continuou sendo ele mesmo, até dentro do caixão, realizando sua última e mais impactante performance, e provando que o gênio é, de fato, imortal.